O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma primeira visita ao túmulo do Papa Francisco na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Ele chegou à Itália hoje de manhã, acompanhado da primeira-dama Janja da Silva e da cúpula dos Três Poderes. Também se juntou à comitiva a ex-presidente Dilma Rousseff, que hoje é presidente do Banco de Desenvolvimento do BRICS. A cerimônia do funeral é dividida em etapas, como a gente vai conferir agora nessa arte. Olha só, a gente mostra para você neste momento o caixão do Papa Francisco, que é feito de madeira e depois, logo na sequência, vai receber uma tampa de zinco, mas a gente destaca também como vai funcionar o funeral. A gente tem aí algumas divisões. O pontífice argentino, que morreu em 21 de abril, na segunda-feira, aos 88 anos, será o primeiro em mais de um século que não será enterrado na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Ele vai caminhar ali, né, o caixão vai ser levado por 4 quilômetros até a Basílica de Santa Maria Maggiore, Santa Maria Maior. Os paramentos papais na residência de Santa Marta serão selados até a eleição do sucessor com um conclave. Isso aconteceu em 21 de abril ainda. Já no dia 23, na quarta-feira, o corpo do Papa foi transferido para a Basílica de São Pedro, onde repousará em um caixão aberto e está sendo velado até esta sexta. Já no dia 26 de abril, amanhã, o funeral começa na Praça de São Pedro, a partir das 5 horas da manhã, no horário de Brasília, mas isso 10 horas da manhã, lá em Roma, na Itália. Ainda amanhã, rompendo com a tradição, o Papa Francisco, então, será enterrado na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma. É um trajeto de 4 quilômetros da Basílica de São Pedro, que você está vendo aí nessa arte que a gente preparou para vocês, todo o complexo ali da Praça de São Pedro, da Igreja da Basílica. A Casa de Santa Marta está bem ali do ladinho esquerdo, onde estão hospedados os cardeais que vão participar do conclave, e sai dali, então, numa cerimônia longa, para que também a população possa se despedir desse cortejo fúnebre do Papa Francisco até a Igreja de Santa Maria Maggiore, que já fica fora do perímetro do Vaticano. Larissa, então a comitiva brasileira já presente, enquanto a Larissa comenta sobre Lula em Brasília, a gente vai mostrar as imagens também do presidente Lula e da Janja, da comitiva brasileira lá na Itália. Sim, Léo, é importante essa viagem, obviamente, né, é a morte do Papa Francisco. Líderes, né, de todo o mundo vão participar da cerimônia de amanhã, né, prevista aí para começar bem cedinho, inclusive, todo esse processo aí que você explicou nessa arte para o nosso espectador. E a comitiva brasileira, não só ali, né, com o presidente Lula, com a primeira-dama Janja, mas também contando com os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, também com o presidente da Câmara, Hugo Motta. Houve ali uma certa incerteza, a princípio, se Hugo Motta iria mesmo, mas confirmou. E, inclusive, o presidente Lula precisando cancelar algumas agendas que ele faria nessa semana, que estavam previstas para outros estados, né? A gente destaca também como o governo federal tem investido nessas agendas fora de Brasília, né, para o presidente Lula rodar aí um pouco os estados, mas precisou cancelar, tendo em vista essa viagem para o Vaticano. E é importante a gente sinalizar também, né, que, por exemplo, a primeira-dama Janja já havia viajado para o Vaticano, conseguiu, né, teve ali uma audiência com o Papa Francisco. Isso foi registrado em imagens inclusive que circularam bastante. Então, agora, reforçando, né, essa relação mesmo de admiração que a primeira-dama tem por Papa Francisco e tudo que ele defendeu. E agora eles viajaram ontem, né, no dia 24. A previsão é de que a comitiva retorne, portanto, comece a viagem de retorno, digamos assim, né, amanhã mesmo, para voltar ao Brasil. Mas algo que chama muito a atenção
porque esse reforço, inclusive, da imagem do presidente Lula como alguém religioso, né? É importante a gente destacar que, por exemplo, o eleitorado, por exemplo, evangélico, né? O Lula não tem uma maioria entre eles e vem perdendo ali uma certa preferência, mas ele vai reforçando essa imagem religiosa junto aos católicos, né? Que também ali ainda formam uma parte significativa da nossa população. Então, ele vai reforçando também essa proximidade, essa imagem de religioso que ajuda também nessa construção, nessa relação para que ele consiga se aproximar mais da população, do eleitor, do cidadão, trazer isso mais ali para um círculo próximo mesmo. Eu acho que essa é a palavra, Léo. Justamente, Lula que está com 79 anos, né, e assim, buscando essa proximidade com a população católica, fazendo uma viagem muito longa, inclusive, né, porque atravessa o oceano até chegar à Europa, são várias horas de voo, então é uma viagem desgastante, mas é simbolicamente muito necessária. Só trazendo um pouco mais sobre essa cerimônia toda do velório e enterro do Papa Francisco, Larissa, agora há pouco, porque agora já passa de meia-noite lá no Vaticano e agora há pouco o caixão do Papa Francisco foi selado, já tem a sua tampa. E aí, olha só, a cerimônia que vai acontecer amanhã acontece da seguinte maneira, né? Foi oficializado aí o carmelengo, o cardeal Kevin Farrell, oficializou então a morte do Papa Francisco. A gente tem também aí agora no final do que aconteceu hoje, né? A gente tem a imposição do véu branco, o que aconteceu agora há pouco. O caixão foi aspergido com água benta. Depois foram colocadas dentro da urna 2 medalhas do papado e também um pergaminho com feitos do Papa Francisco. E aí houve, então, agora há pouco, o fechamento com 2 tampas, uma de zinco e a outra de madeira. Lembrando que isso difere muito do que foi feito nos antecessores, né, que eram 3 tipos de tampas, né? 2 de madeira e uma de chumbo. Do Papa Francisco é um metal mais simples, que é zinco. E no final, antes de finalizar esse rito de fechamento do caixão, foi feita a leitura do Salmo 27, com um dos trechos dizendo o seguinte: O Senhor é a minha luz e salvação, quem eu temerei? Então é todo um rito desse funeral. A gente tem também agora na sequência que, oficiado pelo cardeal Giovanni Battista, o local do funeral amanhã vai ser no altar externo da Basílica de São Pedro para a participação da população. Depois vai ser lida, antes do translado, né, até a Capela de Santa Maria Maggiore, vai ser lida a leitura da Carta de São Paulo e do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Logo na sequência, a leitura do Evangelho de São João. Pedro, tu me amas? Depois tem lida também uma oração, que é a última orações da liturgia bizantina. Então tem todo um rito amanhã, uma cerimônia que vai ser muito longa, promete durar ali entre 3 e 4 horas, começando às 5 horas da manhã pelo horário de Brasília e deve seguir pelo menos até 10 horas da manhã pelo horário de Brasília, meio-dia, 1 hora da tarde pelo horário da Itália. Lembrando que aqui no Portal Tempo, no YouTube de O Tempo, toda a cobertura completa a gente vai trazer para você. Vocês podem continuar acompanhando no Instagram de O Tempo também. Larissa, é uma cerimônia cheia de simbolismo, já com acontecimento milenar, é toda uma tradição que a imprensa e toda a população mundial fica de olhos bem direcionados para o que está acontecendo, né? É o velório do Papa, o conclave, a coroação de reis e rainhas, né? Casamento de reis, como acontece no Reino Unido, todos são fatos muito relevantes e a nossa cobertura é sempre muito completa, né?
Claro, Léo, é algo que chama muita atenção mesmo pela organização, né? Algo extremamente longo, a gente está falando dessa cerimônia amanhã, mas os ritos, né, vêm ocorrendo desde a confirmação da morte do Papa Francisco. Então, realmente, toda uma organização. Sempre que a gente toca nesse assunto, me chama muito a atenção os pontos modificados ali a pedido do próprio Papa Francisco, quando ele ainda estava vivo, né? No sentido de tornar a cerimônia um pouco menos cheia de pompas e circunstâncias, ainda que ainda tem muitos, né? Muitos desses momentos realmente muito grandiosos, mas ele tentando ali simplificar vários desses processos ainda em vida, e a gente tem visto realmente essas modificações acontecendo, e chama muita atenção porque também desperta ali a curiosidade, né? Eu acho que agora, depois quando começa o processo de escolha do próximo Papa, né? Aquela questão toda da fumaça ali e da frase Habemus Papa, eu acho que isso tudo chama muito a atenção, desperta muito a curiosidade, e é por isso que a gente sempre investe numa cobertura muito detalhada, né? Para que quem queira nos acompanhar no portal tenha todas as informações que busque, para quem vai nos acompanhar em outras plataformas também tenha acesso às principais informações. Léo, é isso.